Americana influencia os mercados internacionais de câmbio e de renda fixa. Os investidores reagem aos dados de preços ao produtor, construção de casas e produção industrial nos Estados Unidos divulgados hoje. Converso agora com Márcio Holland, professor da FGV São Paulo. Obrigado pela sua presença. Márcio Holland, professor, até que ponto alguns dados da economia americana sugerem que existe uma recuperação em curso ou, na avaliação do senhor, essa recuperação da economia americana de forma consistente ainda vai demorar? Eu creio que vai demorar muito. A economia americana ainda se mostra uma economia muito frágil, ainda está no meio da crise internacional, da crise gerada lá mesmo, e essa recuperação será realmente muito lenta. É bom acreditar nisso, ou seja, temos volatilidades em curto prazo e muita incerteza no médio prazo nas economias americana, europeia e mundial em geral. Por quê? Basicamente porque quando você está falando da economia americana, você está falando de um PIB de quase 30% do PIB mundial, uma economia que tem quase 80% desse PIB de consumo, uma economia que mostra um grau de utilização da capacidade instalada muito baixo, em torno de 68%, produção industrial declinando todo mês, índice de confiança ainda muito baixo. Há sinais muito frágeis de recuperação em termos de venda de imóveis, talvez porque os preços de imóveis estejam muito baixos, há incentivo fiscal. Há sinais de que a economia americana vai ter um aquecimento no mercado de imóvel razoavelmente lento, com aumento de permissões de construções de novas casas. Mas isso é muito lento. Nós estamos falando da principal economia do mundo, que tem a principal moeda do mundo, e essa moeda hoje está colocada em dúvida. O Brasil pode, mesmo com essa moeda, com o dólar colocado em dúvida, pode ter uma recuperação no crescimento mais rápida e mais forte, puxado esse crescimento por Ásia, por China, por Japão, mais por China do que por Estados Unidos e Japão, por exemplo? Veja só, no caso do Brasil, ele está realmente muito fortemente interligado à China. Hoje, mais de 12% do que o Brasil exporta vai para a China. Está quase próximo do que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Entretanto, 85% do que o Brasil exporta para a China são grãos, são produtos primários. Isso não dá dinâmica econômica à economia brasileira. O que exportamos de produtos manufaturados ou vai para a própria América Latina, que está também em dificuldade, ou para os Estados Unidos e Europa. E o mundo, obviamente, olha quando a demanda mundial está desaquecida, na Europa e nos Estados Unidos segue enfraquecido, os preços desses produtos, dessas commodities, seguem também enfraquecido o mundo afora, e o Brasil é dependente disso ainda. Eu não vislumbro uma recuperação de crescimento econômico brasileiro nos níveis que tínhamos antes da crise, de 5% a 6%, sem a retomada do crescimento econômico consistente na Europa e nos Estados Unidos. Você falou sobre dúvidas com relação aos ativos em dólares. Existe o risco real de vermos maior dificuldade do governo americano em financiar o crescente déficit público? Sem dúvida, é um cenário em que você pode... Hoje o déficit orçamentário americano está em mais de 13% do PIB, subiu de 3% para mais de 13%. Se você descontar o fato de que o denominador está derretendo, né, que é o PIB americano, você tem um déficit orçamentário no tempo aí na ordem de 8% a 9%, que é altamente insustentável. Isso vai repercutir no próprio valor da moeda americana como reserva de valor internacional e enfraquecimento dela por um bom período de tempo. Eu não estou falando de apenas um cenário para 2009, eu estou falando de um cenário que vai persistir aí facilmente até 2015, 2018 na economia americana, de dificuldade de recuperação do seu poder de compra como moeda internacional. Isso vai trazer, depois da recuperação, risco de inflação? Eu não creio, eu não vejo esse problema. Eu vejo um problema maior de financiamento dos intensos déficits americanos numa economia que vai ter dificuldade de fazer isso, de financiar seus déficits. Coisa que ela conseguia fazer quando os déficits estavam na ordem de 3% do PIB, quando os déficits externos estavam reduzindo. O déficit comercial americano chegou a quase 900 bilhões e caiu para 730. Eu não vejo isso agora. Eu vejo que a economia americana vai passar por sérias dificuldades no médio prazo. Tá? Essa crença de que o mundo está se recuperando muito rapidamente é um pouco perigosa, a meu juízo. Muito obrigado, professor. Conversei com o professor Márcio Holland, professor da FGV São Paulo, falando aqui sobre dados da economia dos Estados Unidos, cenários para 2009 e 2010. Luba, aqui nós voltamos dentro de instantes. Até já.